Olá, felizes. Vamos continuar falando do nosso convívio com Deus, a nossa intimidade com Deus. Olha, todas as pessoas, 97% das pessoas da Terra se autodeclara religioso e filho de Deus. Não é verdade. O próprio Senhor Jesus afirmou: os meus irmãos são aqueles que obedecem a minha palavra e fazem a vontade do meu Pai. Então, quem não faz a vontade do Senhor Jesus, você se autodeclara filho de Deus, você está enganado, você não vai se salvar com isso. Você se autodeclara religioso? Todo mundo é religioso. Está escrito na Bíblia. Você é crente? O diabo também é. Ele teme e treme. Ele só não obedece. Então, nós precisamos, enquanto há vida, há esperança, então, enquanto nós estamos aqui na Terra vivos, e esse corpo que nós temos, que dura um piscar de olhos, porque 100 anos na presença de Deus é um piscar de olhos, esse corpo que nós estamos nele, a única função dele é ser um veículo para nós servirmos a Deus aqui, para nós, que Deus dá um pouquinho mais de entendimento, traduzirmos a vontade de Deus para aqueles que querem aprender, possivelmente alertar aqueles que estão se enganando, se dizendo que servem a Deus, se dizendo que são os filhos de Deus. Olha, não é assim que funciona. Não adianta você se autodeclarar filho de Deus, se autodeclarar religioso, se autodeclarar que você tem muita fé. Olha, ninguém se engane. Ninguém se engane. O Senhor Jesus deixou muito claro: os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E se você não faz a vontade do Senhor Jesus, você está enganando a você mesmo, e a surpresa será muito desagradável e fora de tempo, porque aí o veículo que nós temos para nos garantir o direito à vida eterna, ninguém louvará a Deus na sepultura, está escrito em Salmos. Depois que você terminou o seu tempo aqui na terra, Senhor, no sepulcro, quem te louvará? Ninguém. Ninguém. Então, servir a Deus é renunciar-nos a nós mesmos, amar ao nosso próximo como a nós mesmos e, antes de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. E olha, a única coisa que prova que as minhas propriedades são minhas é a escritura da propriedade. Isso prova que a propriedade é minha e me dá direito a acionar as leis em meu favor e em desfavor daqueles que estão invadindo a propriedade, coisas semelhantes. Tá, então, não adianta você dizer que é servo de Deus se você não está enquadrado na escritura da vida eterna, que chama-se Escritura Sagrada. Se você não enquadra no testamento, você não é herdeiro. E o Senhor Jesus deixou o Novo Testamento e deixou muito claro: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha, se ele falou isso se referindo à família física dele, imagina hoje que ele está sentado ao lado de Deus, e aquele que fizer a vontade de Deus, aquele que louvar e glorificar a Deus, esse sim, esse
é a glória de Deus. Por quê? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, amo ao meu próximo como a mim mesmo, e levo a minha cruz em paz, feliz, tranquilo, na presença de Deus, eu sou a glória de Deus, porque eu estou honrando os mandamentos e fazendo a vontade dele. E eu ainda tenho que esforçar, porque está escrito, esforça e tenha bom ânimo e obedeça às leis, ou seja, à doutrina. Então, se você está aqui na Terra, sendo religioso do seu jeito, sendo religioso do seu ponto de vista, não. As Escrituras Sagradas só têm duas interpretações. A do Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, e a do Anticristo, que, se possível for, enganará até os escolhidos. Então, se você está no caminho largo, na vida confortável, se você está vivendo de qualquer maneira, leia toda a Bíblia e você vai ver que todos que viveram de qualquer maneira, o final deles foi trágico, o final deles foi ruim. E olha, isso falando da época da lei. E o Senhor Jesus deixou muito claro, quem pecou contra o Pai tem perdão, quem pecou na lei tem perdão. Quem pecou contra o Filho tem perdão. Quem pecou, inclusive, na crucificação dele, pode ter perdão. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa geração e nem na vindoura. Ou seja, nem na geração de homem físico e nem na geração de homens transformados em anjos. E olha, que todo mundo vai ser transformado em anjo, não tenha dúvida. Todo mundo vai ser transformado em anjo. Credo, incrédulo, obediente, desobediente, santo, ímpio, todo mundo vai ser transformado em anjos. Para o gozo eterno ou para o fogo eterno, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Caso você tenha alguma dúvida, é tempo de nós repensarmos e Deus nos dá a oportunidade de todos os dias da nossa vida começarmos uma nova história na presença de Deus. Então, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Outro lugar ele diz, aquele que não pega a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. Aquele que não deixa pai e mãe, que não deixa tudo por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não passa por um certo batismo, onde morre o velho homem e nasce um novo homem para viver em novidade de vida. Morreu o velho homem, sepultou nas águas do santo batismo. Ressuscitou uma nova criatura, um novo homem, para viver em novidade de vida. Aí com os dons de Deus, com direito aos dons de Deus, com direito ao Espírito Santo, com direito à salvação. Ninguém se engane, ninguém se engane. Se você não enquadrar no testamento do Senhor Jesus, você pode confessar, você pode fazer, você pode dizer que você está servindo a Deus, você pode fazer o que você quiser. Mas naquele dia você vai ouvir, ide malditos, praticadores de iniquidade, em verdade vos digo que não vos conheço. Agora, quem é servo de Deus, quem faz a vontade de Deus, está escrito, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo
é a noiva do Cordeiro e faz parte do corpo da noiva quem faz parte das obras que se tem o servo de Deus, que renuncia à carne, renuncia aos vícios, renuncia ao velho homem, renuncia os seus pareceres e as suas opiniões. Então você renunciou tudo, você vai se salvar, com certeza. Se você está vivendo, como já foi dito, dissolutamente de qualquer maneira, e você está pensando que o testamento de nosso Senhor Jesus Cristo vai se adaptar a você, você está enganando a você mesmo. E olha, o resultado será muito triste. Então vamos aproveitar que nós temos uma oportunidade de repensar a nossa vida, renunciar a nós mesmos, renunciar à carne, renunciar ao mundo. Está escrito que a nossa carne opõe ao Espírito de Deus. Então o que é que nós temos que fazer? Renunciar a ela, reeducar ela e fazer dela templo do Espírito Santo. Porque se a nossa carne é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo vai ministrar a nossa carne, vai dirigir a nossa carne e vai nos garantir que o homem eterno que está dentro dessa carne viva para o gozo e glória eterna. Agora, o contrário, já sabemos. Eu tenho muita fé em Deus, eu faço a vontade de Deus. Não, eu não mato, eu não roubo, eu honro os meus compromissos. Isso não é religiosidade, isso é compromisso de cidadão da terra. Você honrar os seus compromissos, pagar suas dívidas, trabalhar, viver com o suor do seu rosto e não ser pesado a ninguém, isso é compromisso do cidadão da terra. O cidadão dos céus, o homem eterno que está dentro de nós, ele tem que fazer muito mais do que isso. Ele tem que renunciar-se a si mesmo, ele tem que dividir o pão com quem tem necessidade, ele tem que viver do suor do rosto dele para não ser pesado a ninguém, e viver do suor do meu rosto não é dizer que eu estou ganhando dinheiro para cuidar da igreja. Não. O tempo de ganhar dinheiro para cuidar da igreja foi no Velho Testamento. Na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele viu o dinheiro dentro da igreja, sabemos o que ele fez. Que ninguém se engane. Curta, compartilhe, nos ajuda a divulgar o canal, filia o canal, comente no canal, dê o clique, toque no sininho e faça o que vocês puderem para nos ajudar e também o nosso livro. Tá? Compre o nosso livro, que ele vai ajudar vocês muito, como a intenção desse canal é ajudar. Então, por que não dá o livro de graça? Porque o livro custa dinheiro. Eu não posso dar, porque eu não fabrico papel, eu não fabrico livro. Então precisa comprar para pagar quem fabricou, tá bom? Deus nos abençoe.